E agora nós vamos iniciar o nosso estudo falando sobre o título. E uma curiosidade, a maioria das pessoas fazem o título por último, porque elas acham que depois, com o apanhado geral, nós podemos escrever o título melhor. E aí vem um erro gigantesco que quebra as pernas dos alunos. Por quê? Porque o título ele deve ser escrito primeiro. Por que ele deve ser escrito primeiro, Islane? Porque eu vou olhar para o título o tempo inteiro da minha escrita científica para saber se eu estou fugindo ao tema ou não. Então, o título ele é muito importante para ser a minha baliza, o meu norte, para saber se eu estou no caminho ou se eu não estou no caminho. Vamos lá? Como escrever o seu título? Você tem que fazer um título, em primeiro lugar, simples. Por que simples? Porque às vezes as pessoas falam tanto, escrevem tanta coisa com palavras difíceis e acaba dificultando o entendimento do leitor. Exatamente. Ele dificulta o entendimento e faz com que o seu trabalho simplesmente não seja atrativo. O teu título também tem que ser objetivo, tem que ir direto ao ponto. O meu trabalho fala disso, disso e disso por causa disso. Acabou, não precisa falar mais nada. Vamos já ver os exemplos de títulos. O seu título tem que ser direto. Muitas vezes nós precisamos ler as coisas em inglês. E quando lemos em inglês, vemos muitas coisas na ordem indireta. O que é uma ordem, em primeiro lugar, direta? Uma ordem direta é quando vem primeiro sujeito, verbo e complemento. Eu vou à praia amanhã. Eu, sujeito, vou, verbo, à praia amanhã, complemento. Como é que é um texto na forma indireta? Amanhã eu irei à praia. Então, você mudando a ordem faz com que a pessoa tenha que ter mais atenção, que a pessoa analise melhor o que você está falando para poder entender, porque a sua ordem não está direta. Isso acontece demais com os meus alunos. Não colocar o trabalho, o texto na ordem direta. E isso é horrível. Por quê? Porque vai travar a leitura do teu texto. Aí é quando o professor fala assim, reescreva, não está bom. Exatamente por isso e por mais algumas coisas que a gente vai falar lá na introdução. E o teu texto ele tem que ser chamativo. Tipo, uma pergunta que você faz no texto já chama atenção. Você falar de coisas que normalmente não é comum ser falado, chama atenção. Então, o seu título tem que ser simples, seja direto, não fica rodeando para falar o seu título. Sabe, use a ordem direta das palavras, sujeito, verbo e complemento. E de preferência, faça algo muito chamativo. E aí eu vou te ensinar como fazer isso. O título deve conter até 25 palavras. Se você fez um título de até 25 palavras, está ótimo. Por quê? Porque ele foi claro, foi direto, foi curto. Então, isso faz com que o leitor pare para ler. Se você tem título que parece um parágrafo da introdução, isso acontece muito em dissertação de mestrado e tese de doutorado, mas não é o que deve ser feito no nosso caso, joia? O seu título deve ser específico. E aí, quando eu falo de específico, eu quero dizer que quando você usa um termo para definir o seu título, você tem que analisar se ele se subdivide em outros termos. Porque se ele se subdividir em mais termos, você tem que pegar o termo mais específico do seu trabalho. Vamos analisar isso no próximo, nosso exercício. E, como eu já disse, o título deve ser o primeiro a ser feito para ser a nossa baliza para saber se estamos fugindo ao tema ou não. Vamos lá? Exemplos de títulos. O impacto do mega evento esportivo de futebol na estruturação urbana da metrópole do Recife. Então,
eu nunca parei para pensar que existia um impacto do mega evento esportivo na estruturação urbana. Mas quando tem o jogo do esporte, não já tem uma mudança de via, de algumas paradas de ônibus são mudadas no Recife, por exemplo. Então, poxa, com certeza, o evento mega esportivo, ele causa impacto. Então, eu pararia para analisar esse texto. Vamos analisar que ele é bem específico. Por quê? Primeiro, ele quer analisar o impacto. Será que causa impacto na vida das pessoas, sim ou não? Opa, me deixou curiosa. Do mega evento esportivo. Ele poderia falar de qualquer mega evento, mas ele especificou o evento esportivo. Então, veja, um erro muito grave que os alunos cometem é escrever o impacto do mega evento na estruturação urbana da metrópole do Recife. Não, ele tem que falar do mega evento que é esportivo. E ele ainda foi mais específico em dizer que era esportivo de futebol. Era de futebol, não era de tênis. Então, você precisa fazer isso com o seu trabalho. Se eu vou falar de câncer, quais são os subtipos de câncer? Tem vários subtipos de câncer. Digamos que eu quero falar, tem câncer de pele, câncer de boca, câncer de pulmão, câncer de estômago. Então, eu quero falar de câncer de boca. O câncer de boca se subdivide em 3 tipos. Então, eu quero falar do terceiro tipo especificamente. Bugou. Especificamente. Então, veja que se você quer falar de mega evento, o mega evento, quais são os tipos de mega eventos? De cantor, esportivo, de cinema? Não, eu quero falar de esportivo. Mas dentro de esportivo, quais são as subdivisões de eventos? Quero falar da subdivisão do evento de futebol. Veja como ele foi específico. E ele fala na estruturação urbana da metrópole do Recife. Então, veja que ele especificou mais uma vez na estruturação rural ou urbana. Urbana, se é urbana é cidade, de que cidade? Da metrópole do Recife. Então, ele não falou de São Paulo, não falou de Belo Horizonte, ele falou exatamente do Recife. Esse foi um trabalho de Marcelo Alagayer de Cavalcante, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, foi um título de tese. Então, veja que não é um título muito grande. Já já a gente vai contar essas palavras, certo? E aqui, ó, um título meu, que foi um título de um trabalho recente que eu levei para um evento. Existem variações morfológicas no círculo arterial cerebral de homens e mulheres? Então, variações morfológicas. Posso ter variação morfológica em todo o corpo. Que parte do corpo eu usei no círculo arterial cerebral, que é uma estrutura na base do cérebro que faz a irrigação de todo o cérebro. E aí eu quero comparar essa variação em humanos e animais? Não, só entre homens do sexo masculino e do sexo feminino. Então, fui específica. Não existe mais de um tipo de círculo arterial cerebral, só existe um tipo de círculo arterial cerebral. E eu fiz a análise exatamente entre homens e mulheres. Veja, olha a dica. Se eu quero fazer um artigo de revisão, eu escrevo: existem variações morfológicas no círculo arterial cerebral de homens e mulheres? 2 pontos. Uma revisão. Então, já estou indicando no meu título qual vai ser o tipo do meu trabalho. Vai ser um artigo de revisão. E agora eu vou mostrar a você como você pode contar essas palavras no Word. Aí eu venho aqui no Word. Esse meu texto aqui já estava selecionado. Eu quero selecionar só esse título aqui. Quantas palavras eu tenho nesse título? Deixa eu ver aqui. Certo. Aqui. Existem variações morfológicas no círculo arterial cerebral de homens e mulheres? Uma revisão. Aí eu vou vir exatamente aqui na abinha de revisão do seu Word. Aí aqui tem, ó, contar palavras.
Então, está dizendo que neste título, no texto selecionado, eu tenho 13 palavras. Então, estou dentro da minha métrica, que é até 25 palavras. Joia? Então, nesse contexto aqui, nós já estamos trabalhando um título específico, um título curto, objetivo, na ordem direta e até 25 palavras. Então, veja como foi legal fazer o título. Então, agora eu vou esperar no meu e-mail que você me indique qual o título que você vai escolher do seu trabalho. Porque eu quero dar minha opinião, se a gente pode especificar ainda mais, se pode ficar melhor. Então, eu fico aguardando o seu trabalho no meu e-mail. Até a próxima aula.